Bom, pessoal, vamos começar. Já dei um tempinho aí para todo mundo entrar, para todo mundo se ambientar. Hoje a gente vai falar sobre Shopee, exclusivamente sobre Shopee. Vão ter outras aulas e outras situações em que eu vou incluir os outros marketplaces, mas nesse projeto em específico, a gente vai falar sobre a Shopee. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Heloísa, trabalho com marketplaces desde 2019. Sou contadora formada há 16 anos, trabalhei bastante com o nicho aí contábil, administrativo, até chegar nessa loucura de marketplace e viver hoje da mentoria e da consultoria, né? Eu tenho empresas em que eu começo do zero, né, realizando toda a performance, e tem empresas que a gente faz alavancagem de negócio, onde a gente faz aí também a reestruturação, e também modificações necessárias, estratégias pontuais, treinamento de equipe. Então, tudo que envolve aí uma boa organização e gestão. E também temos a parte de implementação do RP Bling, tá? Então, às vezes as empresas chegam a gente para fazer essa contratação aí, que o Bling é um pouco mais complexo. Então, hoje eu vou começar pela Shopee, é um tema bem específico sobre produto. Eu sei que alguns de vocês já têm um produto, já tem algo que vocês trabalham, mas a gente vai também ensinar vocês e orientar vocês aí a estar escolhendo o melhor produto ou até mesmo a estar estudando o próprio mercado de vocês, porque a gente sabe que o produto muda, né? O mercado muda, é muito volátil, tudo acontece aí ao mesmo tempo. Então é interessante que a gente acompanhe as tendências de mercado para não cair aí, ficar um pouco sem vender, ficar com a loja estagnada, né? Que é sempre isso que acontece. Nem sempre é um problema do mercado. Às vezes é um problema de estrutura da gente, às vezes é um problema, alguma situação que envolve ali o produto. Então, tudo hoje dentro das plataformas, tanto o Mercado Livre, quanto a Shopee, quanto a Amazon, Madeira Madeira, Magalu, todas elas, né, as novas aí, Kawaii Shop e TikTok Shop, então todas elas têm um formato de trabalho e todas elas têm algumas prioridades e algumas coisas que a gente tem que respeitar aí dentro do modelo de negócio. Eu criei um drive, antes de tudo, eu acho que o mais importante daqui, dessa aula, é a gente ter esses materiais e a gente poder contar com isso, porque ficaria muito vago aí eu só falar e vocês depois não terem acesso a essa informação. Então, o meu intuito é que, com as minhas informações, vocês consigam estruturar a loja de vocês, né, para que ela consiga aí vender, startar, começar do zero se necessário, ou se ela já vive, né, se ela já existe, que ela renasça aí e comece a performar de uma maneira que ela tem que performar, né? Que é ganhando dinheiro, com margem, né? Com uma estabilidade, com uma consistência que é possível sim, dentro dos marketplaces. Eu deixei um checklist lá na pastinha para vocês, onde eu coloco ali, ó, para quem ainda não escolheu o produto, né? A gente tem uma lista aí de três interesses, né? O que você se interessa e o que você pode escolher como produto. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes a gente fala assim, mas eu gosto de maquiagem, né? Eu adoro, amo maquiagem cosmética. Mas de repente não é um nicho do momento, tá? Não é um nicho que ele tem demanda de mercado, não é nem momento, é ter ou não demanda de mercado, tá? Eu venho desse mercado de cosmético também há muito tempo, tudo junto aí com o contábil e depois places, mas é um nicho que eu aprofundo e conheço por também trabalhar com a venda e revenda desses produtos, tá? Então é sempre pensar assim, eu quero escolher um produto, um cosmético. Vamos imaginar que eu vou escolher esse cosmético aqui da Lovel. É um reparador de pontas. Mas realmente esse reparador de pontas, ele tem mercado? É possível vender ele? Então, tudo isso que a gente tem que analisar, né? Se a gente for pensar em revenda,
Existem alguns produtos que a gente só ganha 30%, né? Eu que sou revendedora de porta a porta há muitos anos, eu sei bem o que eu tô falando para vocês. Então, assim, 30%, na verdade, para a gente jogar dentro do marketplace, eu não vou ganhar muita coisa, tá? Mas existem outros produtos, outros kits dentro do mercado, outras marcas de cosmético acessíveis. Tem muita marca boa no mercado que dá para a gente trabalhar aí, falando em específico de cosmético para vocês, que é um nicho que me agrada, embora eu tenha cases. E tenha resultado em quase todos eles, né? Eu performei já em pesca esportiva, performei em ferramentaria, performei em utilidade doméstica, performamos na parte de autopartes, né, que é a parte de peças, que é uma parte bem complexa aí de se trabalhar pela volta, né, do mercado que tem, por devolução. Então, a gente tem aí, graças aos nossos 7 anos aí, bastante experiência de mercado e bastante vivência de tudo que mudou e dessa evolução, né? Porque hoje o que a gente tem é uma evolução. Mas, para a gente não sair muito fora do assunto, falando especificamente da Shopee. Gente, quando a Shopee chegou no Brasil, ela é uma plataforma de Singapura, tá? E quando ela chegou no Brasil, ela já chegou com os dois pés aí na porta em 2015, né? Um pouquinho antes de mim, eu cheguei em 19, ela em 2015. Ela já chegou com essa situação do frete grátis, é algo muito forte dentro da plataforma, é o apelo, eu diria aí, mais forte que a gente tem sobre vendas, né? Sobre trabalhar com vendas e sobre mercado. Então, Elô, eu quero entrar, mas eu não quero trabalhar com frete grátis, o meu produto não comporta. Eu posso? Pode, tá? Você pode trabalhar sem frete grátis. Eu tenho aqui dentro dos meus mentorados apenas uma empresa que não trabalha com frete grátis. Ele performa legal, vende acima de 40 mil mensal, né? O nicho dele é movelaria, mas ele não tem o frete grátis por conta que para ele não compensa ele pagar esse frete para todo o Brasil, porque são modelos e peças diferentes, né? Então, se a gente for pensar em peso, né? Se a gente for pensar em medida, se a gente for pensar aí, em tamanho de produto, tem tudo isso, são coisas que impactam ali na hora do nosso envio, tá? Então, ele não tem, optou por não ter frete grátis, fica menos exposto? Sim, fica, tá? Fica menos exposto. A diferença dele é que ele tem um trabalho muito forte de imagem, um trabalho muito grande de fotografia. Então, isso dentro do mercado hoje conta muito, tá, gente? Fotografia, imagem, vídeo, são todos atributos aí, critérios 100% aí de relevância para que a gente consiga vender hoje e estar dentro do mercado. Então, é importante que a gente tenha em mente sobre isso. Aí vocês vão falar assim para mim: Elô, tô começando, como é que eu vou fazer para gastar esse dinheiro todo com foto? Preciso fazer foto. Gente, quando eu comecei lá atrás, eu também não tinha grana para bancar a fotografia, né? E até hoje acho caríssimo, não desmerecendo o trabalho de fotógrafo, mas é caríssimo hoje para a gente fazer e a gente não tem profissionais, né? É uma área muito carente. A gente não tem profissionais capacitados em imagens para produto, para places, né? Que a gente fala. Então, o que que eu faço? Tem muita marca no mercado que tem já o catálogo pronto, né? O caso desse meu cliente, ele já tem o catálogo pronto em desenvolvimento. Então, o que que acontece? Ele retira essas fotos do catálogo. Em cosmético, perfumaria, maquiagem, até mesmo utilidade doméstica, é, a parte de moda, que é a parte mais complexa aí, né, para gente ter para a gente ter como anúncio. A gente tem bastante empresas e bastante fornecedores que têm esse tipo de trabalho já feito, tá? Então,
que eu analiso quando eu vou escolher um fornecedor? Só preço, Elô? Não. Eu analiso se ele tem boas imagens, tá? Porque isso vai facilitar demais o trabalho de vocês, entre vocês não terem que ficar tirando fotos, entre vocês não terem que ficar produzindo esse tipo de conteúdo que só atrasa ali o andamento de vocês nesse período de crescimento, tá? Então procure por fornecedores que já têm um catálogo. Hoje está muito difundido isso, então a gente tem bastante gente no mercado que tem essa criação. E eu acho maravilhoso porque consegue atender todo mundo, né? É lógico, depois você vai ali fazer sua edição, criar sua foto do seu jeito, trabalhar os atributos, os benefícios dela dentro do anúncio e tá tudo bem. Mas para ter um ponto de partida aí, é muito interessante que você tenha um fornecedor que já tem um catálogo de produto com fotos tratadas, tá? Vai te ajudar aí a alavancar muito. Então, nesse primeiro checklist que nós temos aqui, nós vamos ter, para quem ainda não escolheu o produto, olha só, vamos listar então três produtos de interesse pessoal, áreas que vocês têm afinidade. Então, para vocês fazerem essa pesquisa, vocês fazem essa listagem aí para pesquisar com as ferramentas que eu vou orientar aqui, tá? Pesquise no marketplace que você vai escolher, se não for o Shopee, o Mercado Livre ou a Amazon, tá? Um pouco mais difícil aí de entrar, mas pesquise dentro da loja que vocês querem escolher como que tá essa concorrência, como que tá esse produto. Elô, como que eu faço para verificar isso? Gente, existem algumas formas que a gente usa, né? Como forma aí de posição 01, vamos imaginar assim, né? Que é aquela posição de guerra. Então, a gente faz essa análise dentro da plataforma. Eu vou mostrar para vocês também. Avalie esse ticket, tá? Entre 30 e R$ 200, né? Abaixo disso, no caso da Shopee, é um ticket que eles têm essa demanda e eles têm esse estilo aí de trabalho, então a gente já sabe que o nosso produto vai ter que ficar dentro disso na Shopee, tá? É um público diferente, né? É um público mais específico que trabalha com preço, tá? Então, diferente de algumas plataformas, na Shopee a gente precisa trabalhar com preço. Nós precisamos ter margem, mas eu também preciso entender que o meu produto para entrar lá, ele não pode ser um produto muito caro, tá? Pode entrar? Pode, mas dificilmente ele vai vender. A gente teve uma mudança de 3 anos para cá, onde a Shopee fez algumas alterações, tirou alguns vendedores que estavam dando problema, tirou muito produtinho de R$ 2, R$ 3, e a plataforma evoluiu muito, tá? Hoje está muito bom de trabalhar, mas o ticket ainda fica nessa média de preço que eu falei para vocês aí pelo o nosso formulário, tá? Verifique a facilidade de envio, então é importante que vocês verifiquem quanto tempo de logística vai ter. Trabalha com fornecedores regionais, com fornecedores da cidade, próximo a você. Faça essa pesquisa para que vocês consigam aí encontrar fornecedores próximos, tá? Para que consiga aí atender vocês, para que vocês consigam ter esse produto um pouco mais rápido aí na hora de repor, numa possível reposição. Então, a gente já pensando nisso também, tá? Faça um teste desse produto, tá? Não vai, gente, comprando lá R$ 5.000, R$ 10.000. Não, faça um teste, compre ali 2 ou 3 unidades para a gente subir um anúncio. A próxima aula nossa vai ser de anúncio. Então, para que a gente consiga aí fazer esse teste se realmente vende, tá? Então, vamos sempre fazer esse teste antes de investir num produto. Agora vamos para a parte de quem já tem. Elô, eu já tenho um produto, e quero melhorar a minha loja. Estou trabalhando lá, mas não está vendendo, a venda está muito fraca. O que que eu faço? Gente, uma das coisas que eu mais falo é para você listar quais são as dúvidas do seu cliente. Então, de repente, eu tenho um anúncio no Mercado Livre que ele tá com muitas dúvidas. Elô, se eu não tenho, ele não é um anúncio que não tá vendendo, não tem pergunta nenhuma.
como que eu faço? É um produto que já tem na plataforma, mas o meu anúncio em si, ele não tem pergunta. Como que eu analiso isso? Gente, entra no anúncio do concorrente e olha como tá lá. De repente, a questão que a pessoa está perguntando lá é uma questão que você consegue resolver, é uma questão que você consegue fazer uma melhoria ali do seu produto, tá? E isso tudo conta muito, tá? Eu já fiz muitas imagens, já trabalhei muito com mentorado do lado de imagens e benefícios, retirando de perguntas, né? Então, retirando de forma de uso, composição do produto, do que ele é composto, o que compõe quando chega na casa da pessoa. Então, isso tudo são situações descritas pelo consumidor, que é muito interessante que a gente olhe a nossa concorrência para ter essa base e conseguir aí fazer um anúncio de qualidade, conseguir aí trabalhar com uma performance melhor, tá? Coloque também nessa lista, você que já tem produto, os seus diferenciais. Quais são os seus diferenciais de mercado? O que é mais importante dentro do seu produto? É a logística? Ah, hoje eu tenho fulfillment, hoje eu envio no mesmo dia, o meu produto, ele é enviado aí com antecedência, ele tem aí alguma especificação técnica que o dos concorrentes não tem. Então, procure olhar, você que já tem produto, para esse lado mais específico, para que as pessoas enxerguem isso também, né? Porque às vezes eu estou aqui, estou pesquisando, mas eu sei o básico do básico. Então, eu entro, às vezes vou pesquisar por um utensílio, vamos dar um exemplo aí de utensílio doméstico, um faqueiro. Ah, eu quero um faqueiro, sei lá, para 6 pessoas e de repente eu compro um faqueiro de 20 unidades, talvez não vá atender. Então, assim, é um faqueiro para quantas pessoas? Então, trabalhar esse lado, a festa, né? Em caso ali, quantas pessoas ele serve, quantas peças ele vem, do que ele é composto, se ele é de inox, se ele é de alumínio, a caixa dele, a embalagem é uma embalagem para presente ou não. Então, é assim, é sempre explorar o melhor do seu produto, porque nada melhor que você para conhecer o que você está ofertando, o que você está oferecendo para o seu cliente, tá? Trabalhe as fotos, igual eu falei no começo, de forma organizada, se o seu produto tem medidas, respeite isso. Quem trabalha com moda, sempre ter a tabela de medidas. Gente, eu, como consumidora de internet plus size, né, sofro muito porque as pessoas não colocam tabela de medida. E quando eu encontro uma loja, seja na Shein ou seja no Mercado Livre, que tem o meu tamanho e que as medidas estão especificadas, meu, eu viro fã. Eu viro fã e já fico ali consumidora. Então, assim, principalmente a galera que trabalha com moda e calçado. Calçado é louco, como é que eu coloco medida? Gente, a medida do pé precisa necessariamente, principalmente masculino, colocar essas medidas, porque quem está olhando ali, a pessoa já sabe, ela tem em mente, né? Ela já compra muito na internet, mas ela precisa ver medida. Então, tabela de medidas para quem trabalha com moda é muito interessante a gente ter, tá? Sempre fazer aí revisão, tá? Avaliar essa margem de lucro também, sempre aí. Eu falo que uma margem, eu sei que alguns nichos não dá, né? Por exemplo, o nicho de eletrônico é um nicho em que a gente trabalha com uma margem bem pequenininha aí, de 3 a 5%, a gente ganha na quantidade, né? Mas eu falo que hoje uma margem aí segura para mim de 30 a 35% a gente ganhando aí, já pagando os custos, né? Já pagando imposto, já pagando ali tudo que a gente tem de situação variável, para que a gente consiga sobreviver, tá? É o mínimo do mínimo mesmo. Ah, Elô, o meu tá muito baixo. Então precisa fazer uma revisão de produto, verificar dentro do seu nicho, isso já a parte estratégica, saindo um pouquinho aqui, verificar dentro do seu nicho o que que você consegue colocar, tá, de produto, o que que você consegue fazer de mix dentro do seu portfólio aí, para trazer cliente, para trazer público, tá? Então é interessante que você tenha esse olhar aí.
Então, isso é o que a gente teria aí como checklist inicial para quem não tem produto e para quem tem produto. Já falando aqui, então, da escolha, como eu identifico o meu nicho? Uma vez que eu fiz esses interesses, coloquei esses três interesses dentro do meu questionário aqui, dentro do meu documento, da minha anotação, eu vou pesquisar dentro do mercado. Essa conta é uma conta minha, tá? É uma continha para teste, vocês vão perceber que ela não tem venda, então é uma conta só para a gente trabalhar aí situações e olhar, né? Vamos imaginar então hoje, vamos trabalhar, imaginar outros nichos. Elô, eu quero trabalhar no ramo de calçados. Eu vou pesquisar aqui dentro da plataforma da Shopee sobre isso, tá? E aí entra a palavra-chave, entra muita coisa. Se for só feminino, agora vai estar em alta tênis, né? Nós estamos na época do inverno, então é onde as pessoas estão praticando esporte e elas estão querendo aí tênis. Então, pelos estilos, ó, dá para você já ter uma ideia de como vai trabalhar aí, tá? Então, você faz essa escolha, né, do seu produto, analisa. A gente tem bastante coisa dentro do mercado e eu tenho visto em Franca os dropshipping também. Então, depois vou estar passando para vocês assim que eu tiver uma posição das empresas, porque calçado, gente, para quem está começando, é muito legal, mas quando a gente encontra um drop, vou explicar por quê. É muito difícil trabalhar com grade. Eu já trabalhei com calçado também lá atrás, mas na época que nem tinha drop. Então, assim, é tenso. Então, você imagina você ter que comprar do 33 ao 40. É muito complicado. Então, para dropshipping, dá muito certo, tá? Então, é uma opção aí interessante para quem quer trabalhar com dropshipping, e eu vou passar no grupo contatos aí nos próximos dias para que vocês consigam aí trabalhar com isso. Se a gente for olhar para o ramo de utilidades domésticas, tá? Vamos entender o que que a gente tem aqui. Nós vamos ter muita coisa da China, muita coisa importado, mas você não necessariamente precisa trabalhar com importado, tá? Você pode trabalhar com fornecedor nacional. Eu tenho dois importadores de São Paulo, esse sim, já comprei, e vou indicar para vocês também no grupo. Um é a Issan e o outro é a Ultimix, onde vocês podem aí estar escolhendo utensílios domésticos. É uma boa pedida, sim, para quem está começando. Tem um bom fluxo também, e vocês conseguem aí começar a trabalhar legal com tudo isso. Elô, já tenho o meu anúncio. O que que eu olho? Gente, eu vou pegar aqui só um anúncio de utilidade para a gente olhar, para a gente ver como que tá essa base. Ó, vamos nesse aqui, 4,7, tá? 20 mil vendidos. Tem muita coisa vendida. Então, se a gente for analisar um anúncio, olha só, é um anúncio que está bem completinho. Vocês podem ver que ele é importado, tá? Mas a base é essa mesmo, ó. Tá vendo? Que eu falo sempre do benefício. Ele faz bem uma analogia do benefício, não é à toa que o cara vendeu aí 20 mil, né? 20 mil unidades. É batata, tá? Então, sempre 5 fotos e um vídeo, tá? Dessas 5 fotos, uma delas é uma foto com benefício, que é o que a gente tem aqui. Ele traz, ó, furo de suspensão, cabo econômico fácil de segurar, resistente ao fogo. Meu, mato a pau. Não tem como não vender. Já tô eu já com vontade de comprar. Já vou até com um favoritos aqui, porque nós vamos voltar para comprar. Muito bom. Tá aí perfeitinho. Ó, ele tem as cores certinhas e tá com disponibilidade. É uma loja de fora. Tem uma coisa que conta muito, se você já tem loja dentro da Shopee, saindo um pouco fora, mas mais para frente a gente vai falar disso nas outras aulas. É isso aqui, gente. Gente, a loja. A loja é muito importante que a vitrine de vocês esteja legal. Essa aqui não é uma vitrine ideal, tá? Ele não tem banners, ele não tem
o top lançamento dele, ele não tem o top mais vendido. Então, assim, não tem nada a favor dele. Ele vende bastante porque ele tem preço. Nesse caso aqui é preço. Então é por isso que ele tem essa média de vendas e alguns dos anúncios dele, como eu posso ver, estão aí estruturados, né? Então é interessante que você vê que vocês podem ver que rola um balanço, né? Entre preço, imagem, vídeo, tudo é uma junção. Quanto mais atributos eu tiver dentro do mercado, mais eu vou conseguir fazer que meu produto seja visto, que ele seja lembrado e que ele venda. Como que eu faço para pesquisar esse produto fora do Mercado Livre, da Shopee, da Amazon, em outro canal? Gente, eu gosto muito e faço muita pesquisa. Deixa eu ver agora se eu consigo voltar para a tela de vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Conseguir. Ó, eu gosto muito de fazer pesquisa, vocês vão dar risada, mas é a realidade. Deixa eu ver se eu consigo só abrir outra tela aqui. Um minutinho, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Boa. Ó, eu gosto muito de fazer pesquisa. A gente tem o Google Trends, que eu acho que ele tá até aberto aqui, tá? E a gente tem também o Google Shopping. Se eu fosse pesquisar hoje utilidades domésticas no Google, gente, isso é bem básico, tá? É para que vocês consigam mesmo interpretar. Olha só, aqui em shopping, se vocês clicarem em shopping e todos os produtos, tudo que vocês quiserem vender e tiver interesse em vender, vocês podem pesquisar aqui. Porque aqui ele faz uma média da variação aí do preço. Então, para você que já tem produto e já vende, é interessante fazer essa análise, tá vendo? Que a gente consegue ver em diversos canais o mesmo produto. E aí a gente vai ter, claro, uma variação de preço e tá tudo bem, faz parte da vida, tá? Variação de preço faz parte da vida. Nem sempre o menor preço é o produto que vai vender. Aí você vai falar para mim, Heloísa, você tá louca? Não, gente, nem sempre é o menor preço. Existem outras coisas que são fortes dentro de um anúncio. A característica do anúncio, estrutura, se realmente eu informei o meu consumidor de tudo, né, o meu cliente, de tudo que tem como atributo o meu produto, de tudo que ele faz, né? Se essa informação ela tá clara, se eu usei as palavras-chave dentro do anúncio, muitas vezes não é o anúncio mais barato que vai vender, e eu vi muito isso nesses últimos anos. O consumidor está ficando cada vez mais exigente, sim. Há uma diferença muito grande de plataforma, dentre elas aí, preço, ticket, estilo e estilo de cliente, tá? Então, tem uma coisa que as pessoas, elas não olham, né? Algumas delas não olham. Então, tem gente que procura só logística, é só tempo de chegada. Tem gente que procura por preço e tá tudo bem. Tem gente que procura por credibilidade, não que as outras não tenham. Mas, por exemplo, no caso da Amazon, a gente tem um público premium, digamos assim. É um público que não olha preço, tá? Então, lá é um universo, um oceano azul para venda. É uma plataforma muito boa, tanto para quem está começando quanto para quem já tem produto. O único empecilho aí para entrar, para quem é novo, é que o CNPJ tenha mais de 6 meses e não seja MEI, tá? Porque o MEI, para eles lá, não participa do fulfillment deles, né? Do FBI, que é a logística de fulfillment, porque lá é diferente, então você entra, eu tenho 1 ano de CNPJ, eu entro e já posso vender no fulfillment deles. Eu acho muito legal isso, porque a gente se sente mais incluído e a capacidade aí de venda fica muito maior do que as outras plataformas nesse sentido. Ela é a mais complexa de todas,
hoje de trabalho, mas é importante que você que já vende pense em estar lá, porque é um jogo diferente, tá? É um jogo onde a gente consegue vender um pouquinho mais caro e trabalhar diferente de uma forma diferente. E é o que eu falo, gente. A fatia do bolo maior sempre é a do Mercado Livre, tá? Só que as outras plataformas também estão chegando aí para alinhar. Então é importante que a gente tenha aí a venda em todas elas, tá? Tinha aqui. Pronto. Acho que estava gravando, parou. E aí, nós vamos ter, continuando aí, o nosso, deixa eu só ver aqui, céu da tela. Continuando aqui, então, gente, a nossa aula, vamos só recapitular